Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Guimarães, esse é o Sérgio Aveleda. A gente vai fazer essa apresentação conjunta. A gente está aqui representando, né, o INSPER, o Laboratório Arco Futuro de Cidades, que a gente faz parte. Eu vou falar rapidinho do laboratório. O laboratório é um espaço realmente de experimentação, de pesquisa, de inovação, dentro de uma escola de negócios, dentro do INSPER. E a ideia realmente é pensar que as cidades eles são laboratórios vivos e, a partir de várias parcerias, tanto com o setor privado, com terceiro setor e com a academia, a gente pode encontrar soluções e caminhos comuns. A gente tem vários diversos núcleos e a gente faz parte aqui do núcleo de mobilidade urbana. E nesse núcleo a gente pensa, capacita e engaja sobre ideias, propostas e políticas públicas na área de mobilidade urbana. A gente está muito feliz hoje de poder estar nesse evento, porque esse projeto que a gente está falando, que, né, dando o nome de mobilidade humana, faz parte de um projeto de cooperação em parceria técnica junto com a Fundação Ulisses Guimarães. Então, é muito legal de poder, depois até, ter um espaço para trocar mais com vocês e ouvir também um pouquinho né, sobre essa ideia e sobre o desenvolvimento urbano sustentável nas cidades. Quando a gente fala de mobilidade humana, a gente está falando do quê, né? A gente está falando de pessoas e a gente está falando sobre mover pessoas. A gente está falando, com certeza, de deslocamentos, do A ao B, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar como que a gente desloca essas pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio hoje em dia nas cidades e é sempre papo de elevador, um super estresse para muitas pessoas. Chega dezembro, é sempre uma recorrência. Nossa, o trânsito, e isso causa muito estresse, né? E quando a gente fala de serviços públicos, é sempre importante a gente falar de que pessoas e quantas pessoas. Eu acho que quando a gente está falando do público, é sempre importante a gente pensar em boa qualidade desde o início. E que incentivos a gente está criando nesse espaço, nessas cidades, para pensar nesses serviços de qualidade para todos, para muitos, e não começar a criar exceções desde o começo, né? Então, acho que a gente é uma sociedade ainda, infelizmente, muito classista e, muitas vezes, a gente cria serviços para certas classes. E, quando a gente fala do transporte público, a gente tem que sempre pensar, né, da mobilidade ativa para todos. E a gente está falando também de destinos, do ponto A ao B. A gente está falando aqui de acessar a cidade, acessar oportunidades. Eu acho que é muito importante vir falar de mobilidade, depois, especialmente, de falar de um tema super estruturante na nossa sociedade, que é a educação, porque sem acesso a gente não consegue chegar à educação, a gente não consegue chegar às universidades, a gente não consegue chegar às escolas, né? Então, eu acho que é um direito à mobilidade, e ela é meio como fim também, ela garante outros serviços. Então, a gente está falando aqui de destino. Só que eu acho que vale a pena, né? Eu acho que é muito bom ouvir esses casos muito inspiradores, mas eu acho que a gente também tem que ser muito realista sobre o nosso diagnóstico. E, infelizmente, o nosso diagnóstico, apesar de a gente ter algumas exceções em cidades, a gente está falando de mais de 5.000 municípios, e em muitos municípios, né, a maioria deles, o nosso sistema ele é perigoso, ele é mortífero. A gente está falando de dados, né, do IPEA aqui sobre pessoas que morrem no trânsito. A gente está falando de 45.000 mortes anuais. Em 2017, foi a principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos. O Sérgio é um grande ativista da segurança viária e vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. E, assim, né, existe o lado humano, mas a gente também está falando de um lado material. A gente está falando de uma perda, de um prejuízo de 50 bilhões de pessoas. 50 bilhões de reais. Né? Quando a gente também está falando... É um sistema caro. Hoje em dia, a população gasta mais no transporte do que com a comida. E, por isso, muitas vezes, né, quando a gente fala de passe livre, é muito interessante para a gente ver as externalidades do que um transporte né, barato, gratuito tem em outras áreas da vida da pessoa e como ela também promove mais acessos. E a gente está falando de um sistema ineficiente. A gente está falando de pessoas que demoram muito tempo, né, gastam muito tempo de suas vidas no transporte. Então, assim, a gente está falando, por exemplo, nas grandes capitais, São Paulo e Rio, 33% da população gasta de 1 a 2 horas, e a gente está falando no Rio
que 11% da população gasta de mais de 2 horas. De novo, existe uma perda econômica, mas a gente está falando também de uma perda imaterial. O que essa pessoa poderia estar fazendo, né? Você está falando tanto de um cuidado, como também de possibilitar mais estudos e uma ascensão social também, né? E de quem que a gente está falando? Quem que está perdendo, né, esse tempo? E, geralmente, a gente está falando sempre de classe D e E, que está perdendo esse tempo, porque, infelizmente, as nossas cidades elas são desenvolvidas de uma maneira muito, não policêntrica, é muito centrada. Então, para as pessoas fazerem esse trajeto casa-trabalho, elas levam muito tempo, e onde tem trabalho, infelizmente, a habitação é muito cara. E isso fica muito, muito interessante, muito gritante quando a gente vê mapas das desigualdades na cidade de São Paulo, como pessoas que moram no centro perdem muito menos tempo para ir ao trabalho, e outras pessoas que moram nas periferias é o dobro, o triplo do tempo. Então, como que a gente fala de futuros possíveis quando a gente tem essa realidade, né? E o futuro, a gente constrói ele, né, aos poucos, e essa ascensão ela acontece de maneira diária, né? Então, quando a gente está falando de subir na vida, se mover na vida, que é uma expressão que está conectada, né, com esse de ir ao ponto A ao ponto B, desse deslocamento, realmente, como que a pessoa consegue se deslocar e subir na vida se ela tem todos esses impeditivos, né? A mobilidade ela pode facilitar um acesso, ela pode dificultar ou ela pode impedir. Existem pesquisas que mostram que pessoas deixam de sair de casa porque elas não têm dinheiro para a passagem, né? Elas não têm possibilidade, pode ser um tema de segurança pública, mas muitas vezes é um tema financeiro também. Então, se elas não podem, né, fazer aquela coisa da disciplina, né, que muito se fala, né, a disciplina de fazer o dia a dia, mas se essas pessoas estão impossibilitadas de fazer o pouquinho diário, elas não conseguem alcançar esses grandes sonhos e objetivos nas cidades. Aqui eu acho que o grande desafio do Brasil não é que a gente não tem direito, né? A gente tem muito direito garantido na Constituição. O desafio realmente é conseguir plasmar isso na realidade, no território. Então, na política, na nossa política nacional de mobilidade urbana, a priorização é do pedestre, é do ciclista. Mas, infelizmente, quando a gente vê o espaço urbano ele está dedicado, 85% do espaço é para o carro, né? E isso acontece muito em termos de financiamento também. Isso aqui é um gráfico, vou falar rapidamente, mas é um fundo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. E, infelizmente, a gente acaba sempre redirecionando o dinheiro para asfalto. Não que asfalto não seja importante, a gente tem o transporte público, mas a gente também tem que repensar onde a gente está direcionando, onde a gente está colocando esses incentivos para criar a cidade que a gente quer. E como nos deslocamos fica cada vez mais importante, né? O como. E a gente não pode negar os fatos, né? A gente está vivenciando um dos anos mais quentes do mundo, um dos anos mais quentes, né, ao longo da nossa trajetória. Os fatos estão aí, a emergência climática, a ebulição climática. A gente está com muitos desafios, especialmente no campo da adaptação, nos diferentes municípios. E o como é muito importante. E o desafio atual é que, muitas vezes, a gente vê que a resposta vem da tecnologia, né? E a tecnologia, por si só, ela não vai ser a responsável pelas nossas... né? Ela não vai nos dar as respostas. Então, aqui é muito interessante como, se a gente não repensar esse espaço, né, urbano, e o Sérgio vai comentar um pouco mais sobre isso, a gente pode ter carros elétricos, que ainda né, é muito distante do bolso do brasileiro, mas continuando com o trânsito em carros elétricos. Se a gente não repensar esse espaço, que é a arrogância do espaço, é um trabalho muito legal feito por um centro de Copenhague, que mostra muito como o carro tem mais espaço. Então, aqui a gente está realmente fazendo essa provocação para a gente repensar como a gente tem que pensar em soluções muito complexas e que acontecem ao mesmo tempo juntas, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da transparência ou da democracia, a gente tem desafios com a democracia, mas a solução não é menos democracia, é mais espaços. Então, a gente também aqui está questionando sobre a tecnologia é uma das ferramentas, existem muitas outras.
E aqui é a gente pensar realmente nos ciclos que a gente está criando, que a gente tem que criar círculos virtuosos, né, e não viciosos. E quando a gente pensa num desenvolvimento disperso, desigual e desconectado, a gente está já pensando numa priorização do automóvel e num espalhamento urbano. A gente está criando cidades dormitórios, a gente está criando uma maior ocupação do solo, a gente está criando um sistema viário orientado para o automóvel, e aí a gente vai criando várias externalidades, que é como a gente continuar se dando tiros nos pés, né? Então, a gente está criando essas cidades onde a gente tem maiores tempos de distância e translado, e a gente tem resultados negativos, como o impacto ambiental, uma inviabilidade financeira e custos de vida, porque você acaba criando, né, sistemas caros, porque as pessoas têm que se deslocar por distâncias mais longas, e você acaba separando o trabalho da moradia, e você cria, né, esses guetos e desigualdade social. Então, aqui é só um grande esquema para mostrar esse tema. E aqui eu passo para o Sérgio. Obrigado, Carolina. Boa tarde a todas e a todos. Eu reitero as palavras da Carolina de profundo agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Presidente, vou pedir licença a Vossa Excelência para saudar as autoridades aqui presentes, na pessoa do sempre senador José Fogaça, esse poeta e político brasileiro. Eu, como cidadão de São Paulo, em 1992, senador, era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Eu sou advogado, mas não me quero mal por isso. E eu vim numa delegação de estudantes durante o processo de impeachment do presidente Collor, e Vossa Excelência nos recebeu no seu gabinete com uma animação, uma alegria, uma vibração. O poeta e senador José Fogaça é tão importante que é merecedor de um dos versos mais bonitos, né? Que saudade da redenção, do Fogaça e do Falcão. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero fazer uma brincadeira, uma provocação. Vocês imaginem que eu não sou lá do INSPER, não fui secretário de mobilidade da cidade de São Paulo, não fui presidente do metrô de São Paulo, mas eu sou um corretor de imóveis e quero convencê-los a comprar esta casa, que tem esta planta, que tem 3 quartos, tem um banheiro, tem sala, tem cozinha, sala de estar, e tem esta garagem. E já alerto-os que esta planta não é possível de ser modificada, ela é rígida. Comprou a casa, fica com ela. E tem uma garagem descomunal, para vários carros, muito maior do que o quarto, que a sala. Eu tenho certeza que eu não venderia esta casa para nenhum de vocês, porque não faz nenhum sentido a gente morar numa planta dessa. Contudo, a gente admite viver em cidades tão desproporcionais em favor do automóvel como esta casa. Este desenho retira, como se fosse um penhasco, um grande buraco, um grande abismo, o espaço dos automóveis. Olha o que resta para as pessoas se locomoverem nas cidades. Quando a Fundação nos procurou lá no INSPER, primeiro dizer do fascínio que nós ficamos, e o fascínio que eu estou aqui hoje de ver lideranças políticas partidárias se preparando para o debate político com tamanho grau de qualidade, de preocupação, de aprofundar, de não fazer um debate raso, eleitoreiro, mas de muita qualidade. Vocês estão de muitos parabéns. E vocês nos provocaram com esta ideia de um programa de pesquisa e de apoio a vocês baseado na mobilidade humana. E eu acho que esse desenho retrata muito bem esse conceito. Eu quero comparar com vocês rapidamente essas 2 grandes cidades do mundo, a cidade de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e a cidade de Barcelona, na Catalunha, na Espanha. As 2 cidades têm 5 milhões de habitantes. E eu costumo fazer essa provocação porque, quando eu fui presidente do metrô, num período que a demanda do metrô foi extrema, nos criticavam muito porque não tinha muito metrô em São Paulo, e eu dizia, olha, é verdade, vocês têm razão, a gente precisa acelerar a construção do metrô, mas os problemas de mobilidade urbana de uma cidade são sintomas de uma doença, tal como um paciente tem febre. A gente sabe que a febre não é a doença, é o sintoma. Cidades que têm problemas de mobilidade urbana, ela está manifestando o sintoma de problemas de planejamento urbano. Atlanta precisa desse espaço gigantesco para acomodar 5 milhões de habitantes. Barcelona faz isso com um espaço muito menor. Rapidamente, vou mostrar para vocês. 77% das viagens são feitas de carro em Atlanta, e apenas 20% em Barcelona. 3% usa transporte público em Atlanta, 33% em Barcelona, 0% bicicleta é irrelevante, em Barcelona 12%. Ninguém anda em Atlanta. Claro que não, é esta cidade. Como é que alguém vai andar nesses espaços tão longos, onde não tem emprego, onde tudo foi desenhado para o automóvel? No final do ano, cada cidadão em Atlanta emitiu 7 toneladas de CO2,
e em Barcelona apenas 1,2 toneladas. Morreram 564 pessoas no trânsito em Atlanta e apenas 31 em Barcelona. Não é sorte, não é alha. É fruto de planejamento urbano, é fruto de desenho de cidade. Então, se vocês pretendem governar cidades, pensem nas cidades densas, conectadas e coordenadas. Chamem arquitetos e urbanistas para participarem com vocês do redesenho das cidades, porque é ali que, radicalmente, de raiz, nós vamos alterar o quadro da qualidade de vida e da mobilidade urbana. Nós temos um problema. O mundo hoje tem 1 bilhão e 700 mil carros. Está ruim, né? Quem anda em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, qualquer cidade, média para grande no Brasil, as pessoas reclamam muito do trânsito. Pois é, não tenho boas notícias. Se continuarmos a vender carro e, principalmente, a incentivar o uso dos carros no desenho das ruas, nós vamos chegar a 3,5 bilhões de carros em 2050. Então, se está ruim, pode piorar muito se nós, aqui da área pública, não agirmos para criar um novo modelo mental. A palestra do professor Meira foi brilhante, porque nós precisamos provocar aquele patamar que ele desenhou, nós precisamos provocar aqui na mobilidade urbana. Não tem mais planeta para isso. Eu sei que a indústria automobilística é importante, mas não adianta, não tem espaço, não tem petróleo, não tem ar mais para a gente viver num mundo que incentiva o uso do automóvel dessa maneira. E a pior notícia, o crescimento dessa frota não vai ser na Inglaterra, não vai ser na Itália, não vai ser na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, vai ser no Brasil, no México, na China e na Índia. É aqui que esses carros vão ser vendidos. É aqui que a situação das nossas cidades vai ficar muito pior do que é hoje. Rapidamente, 33% do consumo de derivados do petróleo no Brasil é do setor de transportes. Sendo que o setor, aqui nesse gráfico de cima, vocês veem a divisão de viagens no Brasil. 39% das viagens são feitas a pé, 28% no transporte coletivo e 26% de carro. Então, eu sei que muitas vezes a gente acha que a maior parte das pessoas estão nos carros, porque o carro é espaçoso. O nosso saudoso Jaime Lerner, meu conterrâneo, quer dizer, eu sou conterrâneo dele, evidentemente, ele dizia que o carro é como um sujeito que chega para uma festa, a festa acaba, as cadeiras são colocadas para cima, ele continua ali, querendo beber mais, ele ocupa muito espaço. Vejam só, ele responde por 26% das viagens no Brasil, mas consome 60% da energia. Claro, eu peso 70 quilos, ocupo 0,2 metro quadrado. Se eu decidir sair daqui numa SUV para o aeroporto, eu me transformo em 2 toneladas, precisando de 40 metros quadrados. Não tem cidade, não tem planeta para tudo isso. Então, e olhem só esse dado, uma pessoa que decidiu vir para cá de carro emitiu 45 vezes mais dióxido de carbono do que quem decidiu vir de ônibus. O impacto ambiental é muito pesado. Olha os impactos sociais. Eu queria pedir para vocês imaginarem, ninguém precisa falar, a renda de cada um de vocês mensal. Pensaram? Calcula 35% desse valor. É quanto as pessoas pobres da cidade de São Paulo gastam nos seus deslocamentos. É muito, né? É demasiado. É excludente. Por isso que tem muita gente, como a Carolina falou, que não sai, não participa do grande jogo da vida, que é o palco das cidades. As pessoas ficam excluídas, e quando a gente decide excluir essas pessoas, a gente se torna menos próspero, porque a gente elimina talentos, a gente é injusto, a gente provoca violência quando a gente decide ser excludente. E a mobilidade pode ser muito excludente, mas pode ser muito excludente. A população rica de São Paulo acessa até 9 vezes mais oportunidades de emprego do que a população pobre. Portanto, priorizar os deslocamentos sustentáveis, inclusivos e seguros e baratos é tarefa fundamental de todas as cidades, mas não só das cidades. Vejo parlamentares federais aqui, esse também é um papel dos governos do Estado e do governo federal. A mobilidade urbana é tão estratégica para a renda e a economia nacional que nós não podemos deixar as cidades sozinhas para cuidar desse assunto, porque elas não vão dar conta. Finalmente, estou aqui olhando o tempo, porque eu sei que o nosso moderador é rígido, já observei, 2 ruas do mesmo tamanho. Vocês, daqui a pouco, vão estar participando do jogo político das cidades, ou já participam, não é? O espaço é um bem, é o recurso restrito. Não tem como dobrar espaço, não se iludam, nós não vamos construir cidades no subsolo e nem um segundo piso. Nem queremos, nem temos dinheiro para isso, o espaço está dado.
Deste lado, aqui nós temos duas ruas, nos dois lados, do mesmo tamanho, exatamente com a mesma caixa, como os arquitetos e urbanistas falam. Deste lado, nós temos uma rua clássica, 5 faixas de rolamento, uma de cada lado dedicada ao estacionamento de carros, 3 faixas de rolamento para circulação e 2 calçadas. Olhem a capacidade desta rua. Nas calçadas passam 9.000 pessoas por hora. Nas faixas de estacionamento não passa ninguém, porque carro estacionado não permite a passagem de ninguém. Nas faixas de rolamento, passam em cada uma 1.100 pessoas por hora, dá um total de 3.300 pessoas por hora. Mas imaginem que a gente pode redesenhar esta rua e ampliar o espaço no desenho, não alargando, não desapropriando, só redesenhando. Eu amplio as calçadas, eu coloco uma ciclovia bidirecional, eu deixo uma faixa de automóvel, coloco uma faixa de ônibus e uso até espaço que estava reservado antes para a gente parar carro, para que os garçons, para que os restaurantes, bares, lanchonetes, livrarias possam ocupar com negócios, com presença de pessoas nas ruas. Olha o que acontece com a capacidade desta rua. Com a calçada ampliada, a gente vai para 16.000 pessoas por hora nas calçadas. Com a ciclovia, a gente oferece mais 7.000 pessoas. Com a faixa de ônibus, 6.000 pessoas. O ex-prefeito de Bogotá, uma das grandes lideranças mundiais de mobilidade sustentável, o Henrique Peñalosa, que aprimorou o BRT inventado pelo Jaime Lerner, ele tem uma frase que eu adoro, senador, que é: se um ônibus transporta 80 vezes mais pessoas que um automóvel, num país democrático, o ônibus deveria ter 80 vezes mais espaço do que o automóvel. Não é? Quando a gente reserva espaço para o ônibus, a gente afirma a prioridade ao transporte público. Essa rua sai, então, de 12.300 para 30.100 pessoas por hora. Qual rua é mais segura? Qual rua vocês acham que oferece mais segurança para as pessoas? Pública? Sem dúvida, do lado de cá. Segurança pública está conectada diretamente com a presença de gente nas ruas, não de carro. Rua pedestre, que tem gente caminhando, é rua vibrante, é rua protegida, já dizia Jane Jacobs no livro A Vida e a Morte das Grandes Cidades. 3 palavrinhas, eu ainda tenho 5 minutos, que eu acho que resume bem o conjunto de ações que a gente pode adotar para mudar esse panorama nas cidades. Avoid, que é evitar; shift, que é trocar; e improve, que é melhorar. O avoid está no campo da redução das viagens. Uma das maneiras de a gente melhorar a qualidade de vida, a sustentabilidade, é promover a redução do desejo de viajar ou da distância a ser viajada. Promover a troca de modos menos sustentáveis para modos mais sustentáveis. Se você vai de transporte público, mas lhe for oferecida uma estrutura cicloviária, você vai de bicicleta. Estou aqui com a vereadora Janaína Lima, da minha cidade de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de pedalar juntos num programa da Comunitas com a WRI, quando eu era diretor da WRI em Washington, numa cidade que não tinha nenhuma estrutura cicloviária 10 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje foi redesenhada para acomodar a bicicleta e viu o uso da bicicleta explodir. E, por fim, melhorar o que já existe com veículos e combustíveis usando tecnologia. Para evitar viagens, nós precisamos retomar a primeira parte da minha fala, nos conectar com os planejadores urbanos, redesenhar as cidades, fazer com que o emprego e a moradia estejam perto. Vamos esquecer aqueles conjuntos residenciais lá longe, onde não tem nada, onde para a cidade vai custar caro, para aqueles moradores vão ser viagens diárias. Vamos investir em oferecer habitação de interesse social onde as pessoas vão trabalhar. Vamos criar novas centralidades econômicas, levar o emprego mais para perto da moradia. São Paulo está gastando 16 bilhões de reais para construir uma nova linha de metrô, a linha 6, Universidade, vai transportar 600.000 passageiros por dia. Fundamental. Mas eu fico pensando, presidente, se a gente pegasse 16 bilhões de reais e investisse para trazer gente para morar no centro. Um cálculo de padaria que esses dias eu fiz com o Fernando Chucre, a Janaína conhece bem, foi secretário de Habitação de São Paulo, ele disse: eu trago 100.000 pessoas para morar no centro de São Paulo se me dessem 16 bilhões de reais. Eu tenho certeza que para a cidade, para essas pessoas, seria muito melhor ter 100.000 pessoas morando no centro, revitalizando o centro, perto dos empregos, do que fazendo-as viajar todos os dias. Segundo, trocar transporte não motorizado, a caminhada e a bicicleta. Vamos tirar o preconceito desse tema. Oferecer infraestrutura cicloviária, eu sei que politicamente, no primeiro momento, é difícil. Quando você mexe com o automóvel, você mexe com um paradigma muito forte na alma das pessoas, porque a indústria automobilística nos convenceu que o carro é uma extensão do nosso corpo, é um símbolo de liberdade. Nós não compramos um produto quando a gente compra carro, a gente compra uma narrativa de poder, de liberdade, de afirmação.
Mas, como eu mostrei, não tem planeta mais para a gente continuar nessa narrativa. A gente precisa começar a deslocar. O prefeito de Nova York, o único que foi prefeito 3 vezes da cidade de Nova York, a capital mundial do carro, país mundial do automóvel, os Estados Unidos, ele não pode sair na rua, tamanha a popularidade dele, porque pedem para tirar foto dele a todo momento, que é o Michael Bloomberg, que não é comunista, não é de esquerda, é um dos homens mais ricos do mundo. Revolucionou as ruas de Nova York, implantando ciclovias, retirando espaço para automóveis, e a sua popularidade é elevada. Eu vou a qualquer lugar do mundo e digo que sou de Curitiba, e imediatamente dizem terra do Jaime Lerner. O que fez o Jaime Lerner, senão uma rua só para pedestres? As primeiras ciclovias do Brasil, ônibus tomando espaço de carro. Não tenham medo de popularidade. É só saber comunicar, é só fazer de forma adequada que vocês vão colher frutos políticos e de sustentabilidade e tudo mais. Investir no transporte público. Esses dias um prefeito, a vereadora me procurou pedindo apoio para ele implantar a tarifa zero, lá do interior de São Paulo. Eu disse, prefeito, o senhor está preparado? Ele falou, estou. O secretário de Finanças disse que a gente tem dinheiro. Eu falei, prefeito, isso é o mais fácil. Arrumar o dinheiro nesse problema aí é o mais fácil. O senhor está preparado para dar prioridade para o ônibus? Ele falou, como assim? Eu falei, o senhor tem ideia de que a demanda vai crescer? Ele falou, estou sabendo. Para que os ônibus funcionem, o senhor vai ter que dar espaço. O senhor vai ter que fazer faixa exclusiva. O senhor está preparado para tirar espaço do automóvel para dar para o ônibus? Eu não tinha pensado nisso. Falei, então pensa, prefeito, esteja preparado, porque o senhor vai deixar uma cidade muito melhor para as pessoas. Qual é o melhor convite para a gente trocar o carro pelo ônibus? O carro me dá ar-condicionado na temperatura que eu quero, eu vou sentadinho, exclusividade. Nós, a elite brasileira, a gente adora exclusividade. Tudo que a gente quer é uma pulseirinha de camarote, né? Para não se misturar. Tudo que a gente quer é uma sala VIP, um embarque exclusivo. O carro me dá isso. O que faz com que eu deixe o carro e vá de ônibus? Se o ônibus for mais rápido. Se eu estou parado aqui no engarrafamento e o ônibus está passando do meu lado. Isto é o que vai me levar para o ônibus. É isto que faz o shift, prioridade para o transporte público. E, por fim, incorporar as melhorias tecnológicas. Né? Ônibus menos poluente, se vai ser elétrico, se vai ser biodiesel, incorporar, trazer o Wi-Fi, trazer o GPS. Ninguém mais quer ficar parado no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Hoje você tem condições de olhar no telefone celular e saber que horas o ônibus vai passar. Tudo isso é um conjunto de medidas do Improve. E, finalmente, eu tenho 56 segundos para falar do assunto mais importante. Imaginem rapidamente que vocês inventaram um sistema revolucionário de transporte que vai transportar anualmente bilhões de pessoas, vai promover o desenvolvimento de uma nova indústria, vai fazer com que gere emprego, vai gerar riqueza. E aí vocês vão, no nosso ministro Renan Filho, apresentar esse projeto. É um novo sistema, ministro, nós precisamos implantar. O ministro, muito experiente, governador, um político sábio, ele vai olhar para vocês e dizer o seguinte, tudo muito bem, o que tem de problema nesse sistema? Porque não é possível que só tenha virtudes. Vocês vão dizer, tem alguns problemas. Ele vai matar 1.300.000 pessoas por ano. Vai provocar uma morte de uma criança a cada 4 minutos no mundo. Vai fazer com que 60% das vagas de UTI no Brasil sejam das vítimas dos acidentes desse sistema. Vai custar 50 bilhões por ano do nosso PIB nos acidentes que ele vai provocar. Qual vai ser a decisão do ministro Renan sobre isso? Vai dizer, vão para casa. Eu não vou implantar um negócio desse? Nunca. Pois é. Esse é o trânsito no mundo e no Brasil. Nós, infelizmente, incorporamos que a morte no trânsito é algo natural, e não é. Se os senhores estiverem no papel de administração pública, e eu prometo que eu estou encerrando, a prioridade zero na mobilidade urbana é eliminar mortes e feridos no trânsito. E a melhor forma de fazer isso é implantando uma metodologia que já está fazendo muito bons resultados, Fortaleza, Recife, Bogotá, Nova York, Paris, Oslo, Suécia, chamada Visão Zero, que parte de alguns princípios. Todos nós vamos cometer erros no trânsito. Até o Schumacher erra, imagina a gente. Nós somos muito frágeis. A 30 km por hora, se um carro me atingir, eu tenho 90% de chance de sobreviver. A 40, 70%. E a 50 km por hora, eu tenho só 15% de chance de sobreviver. Eu sei que, para quem está dirigindo, de 30 a 50 km não é nada. Mas, para um pedestre, significa uma sentença de morte ou uma grande chance de sobrevivência. Para a gente sobreviver, isso é um boneco feito na Universidade da Austrália, na Universidade de Sydney, nós deveríamos ser assim para sobreviver aos acidentes de trânsito. Felizmente, não somos assim. Mas, em contrapartida, precisamos nos proteger do trânsito. Finalmente, a gente precisa entender que nenhuma morte é aceitável. Só para terminar, prometo, só um exemplo de como uma política pública pode resultar na eliminação de mortes. A culpa não é do motorista, não é do pedestre.
não é do ciclista, do motociclista. Essa visão tradicional de culpar o ator do trânsito, ela nos impede de agir. Todos nós, e principalmente quem administra as vias, tem responsabilidade no trânsito. Essa é uma avenida num bairro em Nova York chamado Queens, a Queens Boulevard. De 1990 até 2004, 186 pessoas foram assassinadas no trânsito nesta rua. 138 eram pedestres. Aqui estão os números. Em 97, eles decidiram que não era mais aceitável ter 24, 22 pessoas mortas numa avenida num ano no trânsito. Eles aumentaram o tempo de semáforo, aumentaram calçada, ampliaram separadores, aquelas ilhas que ficam no meio da avenida para a gente atravessar mais tranquilo, barreiras de proteção, mais travessia de pedestre, câmera para fiscalizar a velocidade, e removeram 2 faixas. Vejam como diminuiu. Mas aí chegou uma hora que o prefeito Bloomberg disse: eu não quero mais morte nenhuma. É inadmissível que as pessoas morrem no trânsito. Aí eles reduziram a velocidade de 40 para 40 km por hora. A velocidade era de 60. Reduziram para 40 km por hora, implementaram ciclovias e redesenharam as pistas. Nunca mais ninguém morreu nessa avenida. Custo próximo de zero, né? Nenhum investimento brutal, nenhuma obra gigantesca. Só decisão política de dizer ninguém mais precisa morrer no trânsito. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que morreu no trânsito. Tenho certeza absoluta. Todos nós temos um parente, amigo, conhecido que morreu no trânsito. Isto não precisa continuar sendo desse jeito. No Brasil é como se caísse um avião todos os dias. São 120 pessoas que morrem por dia. Imagina, senador, se caísse um avião hoje, outro amanhã, outro depois da manhã, outro no domingo. O que aconteceria? A gente mandaria paralisar os aviões. Ninguém mais voava até que parasse de morrer gente. Nós precisamos adquirir esta consciência também no trânsito. O passado é uma roupa que não cabe mais, né? Não cabe mais porque não tem mais planeta, não tem mais ar, não tem mais energia para a gente se comportar como a gente se comprometeu, sempre se comportou. Novos modelos para problemas. Eu costumo dizer que política pública demanda 3 etapas: bom planejamento, boa execução, mas principalmente boa sedução. A gente precisa ganhar o coração das pessoas. Não é porque a gente ganhou a eleição, que a gente está na prefeitura, no governo do Estado, que a gente pode impor nada. Nós precisamos continuamente ganhar o coração das pessoas para que as políticas públicas sejam incorporadas como das pessoas. E eu prometo que agora eu encerro. Em 1995, Campinas foi a 2ª cidade a implantar os radares no trânsito. E quando implantou os radares, o senador conviveu com ele, era o prefeito Magalhães Teixeira, o grande grama. Ele autorizou o secretário, pode comprar os radares. Quando ligou, não começou a multar, não. Descobriram lá na secretaria que 98% dos carros iam ser multados. E o pessoal ficou com medo. Vai dar problema político, era véspera do ano eleitoral, melhor não ligar. Um dia, o Grama, numa reunião de secretariado, infelizmente, poucos meses antes dele ficar doente e falecer, ele olhou para o secretário e falou: cadê os radares? Eu vi que já colocou, não ligou ainda. Ih, prefeito, isso vai dar um barulho, melhor não. Isso era uma quinta-feira, o prefeito falou: domingo, eu e você, nós vamos para a rua, chama a imprensa, nós vamos explicar nos semáforos para os motoristas o que vai acontecer, por que a gente vai multar, a imprensa vai divulgar. Não, pode começar. Vou explicar uma coisa para vocês. A cidade é como um adolescente. Ela se rebela, ela grita, esperneia, mas o que ela quer é ordem. O que ela quer é controle, proteção. Campinas caiu de 500 atropelamentos por ano para 50. Eram 98% dos carros multados. Hoje, 98% dos carros que são multados não são da cidade de Campinas. Nenhum prefeito que ganhou a eleição de lá para cá desligou os radares, e se alguém tentar fazer isso, a cidade não vai querer mais. Nós precisamos de estadistas assim, com olhar para o futuro, lideranças visionárias. Cidades inteligentes são as cidades que têm as melhores lideranças. Muito obrigado, peço desculpas por exceder o tempo. Estamos à disposição. Um abraço.